Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para hoje a gente começar um novo ciclo, um ciclo no signo de Peixes, que vai acontecer já no mês de março, no comecinho do mês de março, dia 2, às 14 horas e 36 minutos, horário de Brasília. E vai ser uma lua super pisciana, porque não só a gente está com o Sol e a Lua ali, como também os dois regentes do signo, Júpiter e Netuno. O Júpiter muito coladinho às luminares e o Netuno ali também por perto. Além disso, o ascendente está em Câncer e a Lua que está lá em Peixes é quem está regendo essa lunação como um todo. Então vocês vejam que por vários elementos a gente vai ter um ciclo super pisciano. O Júpiter está fazendo um papel de destaque no grupo, porque ele não só está puxando os luminares para a casa 9, deem uma olhadinha, como também fazendo um ótimo aspecto para o ascendente e emprestando a tudo isso a sua generosidade, a sua expansividade, a sua grandiosidade, já que ele, além de ser o maior planeta do sistema solar, é também o mais generoso, o mais grandioso, trazendo então um super alto astral, uma sorte, ampliando oportunidades, abençoando a todos nós. Então, realmente, o Júpiter está fazendo um papel incrivelmente importante. Portanto, nós vamos ter um ciclo em que vamos notar que o astral vai ter melhorado, que todos nós estaremos também com muito mais boa vontade, com muito mais troca de energia positiva, de ajudas, em meio a tempos que a gente sabe não tem sido nada fáceis para ninguém, né? Temos tido aí muitos imprevistos, temos tido muitas intempéries, temos tido muitos eventos que não são eventos muito normais e nem muito naturais. Portanto, um pouco de Peixes vai espalhar um pouco mais de benesses, de solidariedade e de boa vontade. Os mais favorecidos pela alunação vão ser os nativos do segundo decanato, do signo de Peixes, mas também dos signos de água em geral, Câncer e Escorpião, que acabam também recebendo as benesses desse ciclo. Para esses nativos, toda sorte e oportunidades poderão ser mais bem aproveitadas a partir então agora do início do mês. Então, como é que é o signo de Peixes? Vamos falar um pouquinho dele, né? Então, primeiro, ele é um signo do elemento água e, portanto, um signo de sentimentos, de emoções, de afetividade, de relações afetivas, de vínculos afetivos, de prestar atenção nas pessoas. É o último signo do zodíaco, então ele costuma ser um pouco a mistura de todos os outros. É um signo muito versátil, é um signo meio caleidoscópico e, justo por isso também, não dá muito para a gente prever como é que um pisciano, por exemplo, natural, pode se comportar, porque ele pode ser um pisciano com características mais, enfim, desde Áries até Aquário, né? E isso vai fazendo com que essa mistura, e ele é também o signo das misturas, vá dando particularidade aos seus nativos e, portanto, também a este momento. Então, não dá para a gente adivinhar muito bem como é que vai ser. Sabemos que vai ser muito pisciano, e que haverá uma gama enorme de potencialidades aí a serem vividas por nós. Eu costumo dizer que Peixes gosta muito de gente, né? E que gosta muito de cultura, de beleza, de arte. Então, isso vai favorecer essas atividades durante esse próximo ciclo. Então, tudo que tiver, enfim, todas as atividades que nos coloquem para sonhar, para imaginar, para desenvolver todas as nossas cognições, todos os nossos talentos, vão estar favorecidas nesse próximo ciclo. Então, é um signo que favorece sempre as atividades ligadas à cultura, às artes, atividades que exijam, né, uma disposição da gente de sonhar, de imaginar, de ir um pouco mais além, de sonhar, de desenvolver a nossa imaginação ativa, criativa, e todas as habilidades estéticas que possam se transformar em beleza, em arte, música, dança, fotografia, cinema,
são atividades que estarão bem contempladas nesse próximo momento. Outras áreas também, logicamente a literatura, atividades de entretenimento, então dança, teatro, cinema, e o que promete ser, portanto, um ciclo muito animado, muito criativo, cultural e artístico. Não é à toa que todos os anos é sob este momento, é sob este signo, que o carnaval acontece, ao menos aqui no Brasil, né? Justamente porque é uma explosão, né, de talentos, de potencialidades das pessoas mostrarem o que elas sabem fazer, o que elas sabem criar, o que elas sabem pintar, o que elas sabem cantar, o que elas sabem dançar. Então, Peixes é esse signo que nos proporciona toda essa expressividade. Peixes ainda favorece também todo um lado de cuidar de pessoas, proteger pessoas, o que vem muito a calhar, né? Inclusive porque nós estamos tendo eventos e intempéries tão fortes, tanto climáticas quanto até de outras naturezas, potencialidades aí de muitas tensões entre nações, né, nas questões políticas e tudo. Então é claro que a compaixão do signo, a disposição de ser voluntário, de ajudar os outros, de minimizar o sofrimento alheio, isso também vai estar bastante acentuado nesse próximo ciclo. E por fim, o Peixes é um signo que também tem uma captação muito forte de tendências futuras, é um signo muito psíquico, muito dado inclusive a atividades psicológicas e com uma capacidade muito grande de captar as tendências por vir, antecipando tendências, capturando também climas mais políticos, filosóficos, comportamentais. Então também a gente poderá perceber um pouco como esse signo favorece essa antecipação toda de tendências. Inclusive é um signo muito favorável para as pessoas que trabalham com moda, por exemplo, e também para as pessoas que trabalham com política. Outro tema que vale a pena também prestar atenção é que o Peixes é muito ligado na natureza, no meio ambiente, e, portanto, também essas atividades estarão muito favorecidas, tanto para a defesa do meio ambiente, quanto de comunidades que nele habitam. E não vamos esquecer que é um signo de práticas religiosas, é um signo extremamente espiritualizado, é um signo que ama a filosofia, o ocultismo, as religiões, a teologia. Então também esses temas espirituais estarão muito em voga nas próximas semanas. E eu gostaria de complementar lembrando que nós vamos ter no começo de abril a conjunção dos dois regentes do signo de Peixes, uma conjunção da qual eu já venho falando há alguns meses, falei bastante no fim do ano, fiz um vídeo especial sobre isso. E então eu convido vocês até a consultarem no site essa palestra a respeito dessa grande conjunção que vai acontecer em abril. O outro regente do signo, que é Netuno, está lá em cima na casa 10, ele está um pouco solto, só capturado mesmo pela Lilith, que está em Gêmeos. A Lilith, vocês lembram, é a lua negra. A Lilith sempre, assim, em aspectos de tensão, pode emprestar, enfim, um pouco mais, entre aspas, digamos, assim, desfavorável do que o normal. E ela está em Gêmeos, que é um signo de comunicação. Então, o que os dois estão nos alertando é para a gente não acreditar em conversa fiada. E para a gente ficar muito espertos, porque a tendência é que a gente esteja sujeitos a manobras com palavras, a muita persuasão, a manipulação, a fake news, né? E através, enfim, da comunicação das redes sociais, das palavras indevidas, das palavras manipuladas, a gente poder ser iludidos, a gente poder ser enganados. Então vamos ficar muito espertos, porque essa posição de Netuno é uma posição um pouco, digamos assim, desfavorável, tá? Há um conjunto de planetas, a gente chama de stellium, né, que está lá na casa 8. Na verdade, a gente tem a impressão de que os luminares estão dentro da 8, na verdade não estão, eles estão puxados pelo Júpiter para a casa 9, que é uma casa de expansão, que é uma casa de atividade, inclusive, bastante cultural também, é uma casa de
questões internacionais, exteriores, importação, exportação, assuntos que sejam de caráter planetário, humanitário e bem amplo. Então, o Júpiter e os luminares estão muito mais dentro da casa 9, apesar da gente ter visualmente a impressão de que estão na 8. E os luminares ainda, e Júpiter e os luminares ainda estão conectados com Urano, na casa 11, o que é um excelente agouro, porque essa relação é uma relação muito positiva, que nos conta que da metade para o fim do ciclo, a gente poderá ter excelentes novidades, novidades que contemplem o futuro, que tragam surpresas positivas e imprevistos até, mas de caráter muito positivo. Isso tudo é bem auspicioso para todos nós. E na tal da casa 8, na verdade, estão Saturno e Mercúrio, ambos no signo de Aquário. E lembrando que o Mercúrio é o planeta justamente das negociações, das articulações e também do pensamento e da nossa capacidade de articular atividades, ideias, planos, projetos e etc. Então, ambos juntos no signo de Aquário vão nos deixar bastante objetivos, um pouco até racionais, bastante determinados, pragmáticos, em lidar com as coisas de uma maneira muito realista, o que pode ser um contraponto muito interessante no momento em que a gente está num ciclo, digamos, um pouco sonhador, um pouco romântico, né? Como é o signo de Peixes. Então, essa duplinha vai fazer com que a gente esteja também muito afiados para o trabalho, para a produtividade, para a sacação das coisas, para a intuição, para uma percepção mais ampla e inclusive bastante profunda. Mas não vamos esquecer que a casa 8 é uma casa de crises, ela faz uma face com a casa 2, que é a casa das finanças, então o eixo finanças-economia. E o fato do Saturno estar ali dentro evidencia que a gente continua, sob o ponto de vista mais material, financeiro e econômico, ainda em crise, infelizmente. A sorte é que ambos, tanto Saturno quanto Mercúrio, estão em ótimas relações com o meio do céu. E isso nos traz uma potencialidade de que as articulações, os acordos cheguem a bons termos e que as realizações, uma vez que Saturno é muito ligado nas realizações, nos resultados, né, também ao final do ciclo sejam bastante positivos. Isso é outro grande e bom auspício desse ciclo. Mas, apesar da gente ter alguns aspectos bastante críticos, num primeiro momento, o ciclo vai estar muito aberto, porque os primeiros dois setores, a casa 1 e a casa 2, estão regidas pela Lua e pelo Sol. E ambos estão muito positivos, justamente porque estão ao lado de Júpiter e tudo. Então, o ciclo começa com uma potencialidade assim de pujança, de expansão, de boas notícias. E isso é bastante animador, inclusive no quesito finanças, que é relativo à casa 2 e que está regido pelo Sol. Então, a tendência é que a gente volte a ter uma tendência de retomada e de até uma certa pujança nas atividades e nos negócios em geral. Depois, logo em seguida, dessa primeira fase aí muito positiva, nós vamos ter um pouco de chuvas e trovoadas, uma vez que ali a casa 3, e portanto já final da primeira semana, digamos assim, está regida pelo Mercúrio. E como ele está sob a tutela de Saturno, a gente deve ter aí algumas restrições, algumas limitações que nos serão impostas de uma maneira muito genérica e enfim, pegando a todos nós, mas especialmente para os nativos do segundo decanato do signo de Aquário e do seu oposto, que é o signo de Leão, e também os dois que fazem tensão com eles, Touro e Escorpião. E aí, no começo da segunda semana, a gente talvez tenha uma fase um pouco mais tensa, porque ela vai estar regida, né, a segunda semana, por uma trinca que está ali no finalzinho da casa 7, que é a trinca Vênus, Marte, Plutão, todos juntinhos no signo de Capricórnio, né, que a gente sabe é um signo muito ligado nas questões da realidade. Quem presta um pouco mais de atenção a isso é o Marte.
O Marte é o planeta da ação, é o planeta da agressividade, que em Capricórnio ganha força, ganha potência, e ele fica aí um pouco, digamos assim, justiceiro nesse signo. E ele, junto com o Plutão, que é o Todo-Poderoso, que é o planeta do poder, que é o planeta que dá as cartas, digamos assim, vai fazer com que o momento tenha uma tensão especial entre principalmente as lideranças, enfim, internacionais, as lideranças até nacionais, né? Então, podemos aguardar aí que na segunda semana a gente vai ter um pouco de choques, de tensões, de quedas de braço, de confrontos. E a Vênus até está tentando fazer um papel assim mais amenizador, está tentando de alguma maneira diluir um pouco a tensão, mas ela vai estar submetida aos outros dois, então não tem muito jeito. E o fato dela estar ali também no meio, uma vez que ela rege também as questões financeiras, também nos diz que a segunda semana tende a ter um pouco mais de tensões nessa área. Infelizmente, a gente tem que lembrar que na crise da pandemia em 2020, ali no mês de março, a gente também tinha um stellium no signo de Capricórnio, dos quais Marte e Plutão faziam parte, né? Então, eu espero que a gente não esteja numa reedição daquele momento tão tenso, mas que a gente deve tomar todos os cuidados, enfim, para que a gente não reedite uma crise que tomou proporções enormes. Eu acho que a gente deve ficar bem atentos para não acontecer novamente isso. Agora, ao mesmo tempo, é muito importante saber que isso não está muito nas nossas mãos, está muito mais na mão dos governantes, das pessoas que decidem, das lideranças, mas, infelizmente, o clima vai estar bastante tenso. Mas, assim como em 2020, pela presença justamente do Plutão, a gente vivenciou momentos bastante críticos, também vivenciamos uma potencialidade enorme de transformação e a gente continua em transformação. E para que um novo tempo seja inaugurado, para que um tempo mais livre, mais democrático, mais justo, mais igualitário, mais ameno, mais benéfico, mais generoso possa acontecer, é preciso que a gente passe por essas transformações. Então, vamos de qualquer modo continuar com a nossa fé em alta e com a nossa certeza de que todos os caminhos vão nos levar a uma transformação muito positiva para a humanidade, com certeza. É por isso que talvez, né, este arquétipo peixes esteja tão acentuado neste momento. Nesses próximos 2 ciclos, nós vamos ter esse modelo peixes muito espalhado, muito imiscuído entre nós. E isso pode ser muito positivo, porque o peixes é um signo também muito compassivo, muito generoso, muito humanitário, muito sensível às causas que são mais públicas, que são mais genéricas, e justo por isso é que ele pode ser muito útil nesse momento para espalhar esse seu espírito humanitário. Peixes costuma se aplicar muito mais quando as causas valem a pena e quando os ideais dessas causas são ideais nobres. Então, acho que vai vir a calhar a gente ter aí um ciclo bastante forte do modelo peixes e depois a conjunção dos dois regentes dele, Júpiter e Netuno, que acontece no começo do mês de abril. E por fim, infelizmente, o Quirón, que vocês sabem que é o planeta da saúde, regente da saúde e também da doença, ele está ocupando uma posição de muito destaque nesse mapa. Ele está lá em cima no meio do céu, está fazendo uma tensão com o ascendente. E isso é, de novo, um enorme de um alerta para que a gente não cochile, não bobeie e continue fazendo a nossa parte de cuidar, cada um de nós, da nossa saúde, da saúde dos nossos familiares, da higiene, das medidas sanitárias, usando máscaras e fazendo o máximo que a gente puder para tentar debelar esse vírus, né? E quiçá
não venha outro, mas mesmo assim ainda estamos em plena vigência dessa crise, dessa pandemia, ok? Bom, gente, eu acho que teremos um ciclo bastante promissor, apesar das ressalvas que sempre acontecem. Eu desejo a todos uma boa alunação. Como sempre, eu sugiro que vocês consultem no site o texto, que é bem mais detalhado, bem mais profundo a respeito, né, das próximas semanas, e que vocês consultem as dicas para os seus signos solares e ascendentes, para terem mais orientações pessoais, ok? Então, um bom ciclo para todos, uma boa alunação e até a próxima semana. Tchau! Passará, passará, passará. Pelo tempo passará, passará, passará.